Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Um amigo do serviço estava de aniversário e me convidou para um churrasco que ele ia fazer na sua casa. Na verdade, ele chamou não apenas a mim, mas todos os colegas da firma, pelo menos os mais próximos. Para não ir sozinha, acabei chamando a minha melhor amiga para ir comigo. A Júlia morava pertinho de casa. Então, além da companhia dela, lá no churrasco, eu teria sua companhia também na volta. Chamamos um carro de aplicativo e fomos direto à casa do Fernando. Já tinha bastante gente quando nós chegamos, inclusive os colegas da firma. Fomos nos enturmando ali, conhecendo um e outro. Depois ficamos conversando apenas nós duas ali num canto. E foi bem nesse momento que aquele rapaz se aproximou. Todo simpático, ele já foi nos cumprimentando. Ué, o que as meninas estão fazendo aí sozinhas? Cadê o copo? Não estão bebendo nada? Olha, era um cara assim, daquele tipo bem despachado. Se apresentou, falou que se chamava Anderson, aí quis saber os nossos nomes também. Era um amigo do Fernando, mas não conhecia o aniversariante. Enfim, ele ficou ali puxando assunto com a gente e perguntou qual de nós duas que era a convidada. E como a minha amiga sempre foi a mais atirada, pelo menos em comparação comigo, né? Ele já engatou uma conversa com ela. Me senti até meio deslocada, porque os dois ficaram conversando apenas entre eles. Meio que me deixaram de lado. Olha, e dizer que eu tinha pedido para ela ir comigo justamente para não ficar sozinha. Acabei ficando sozinho do mesmo jeito, porque os dois começaram a conversar e não pararam mais. De vez em quando, eu notava que ele olhava para mim, mas como eu percebi que a Júlia parecia interessada nele, nem dei muita bandeira. E tanto ele estava interessada, que dali a pouco, eles foram lá para frente da casa para poderem ficar mais à vontade. No fim, acho que acabaram se acertando porque sumiram. E eu acabei ficando ali, na minha própria companhia. Vez ou outra, um outro colega se aproximava, ficava ali um pouco comigo, mas logo se afastava. Até que dali a pouco, eles voltaram, a Júlia e o Anderson, e se aproximaram de mim. A Júlia atarracada na cintura dele, com o sorriso na orelha. Ou seja, como eu imaginava, os dois realmente tinham se entendido. Como já passava das 10 horas da noite, imaginando que eles não iriam mais sair perto um do outro, eu falei: Júlia, eu acho que eu já vou embora, tá ficando meio tarde. Nisso, antes que a minha amiga falasse qualquer coisa, o Anderson se antecipou. Peraí, eu levo vocês de cá. Imagina, não precisa. Pode ficar aí numa boa. Então, é que eu também preciso ir embora. Amanhã tenho um compromisso bem cedo. E como vocês vieram juntas, melhor voltarem juntas também, né? Eu dou carona. Olha, eu realmente esperava que ele ficasse com ela, porque não imaginei que ele também precisasse voltar cedo para casa. Ainda falei que não seria preciso, que a gente poderia chamar um carro de aplicativo, mas ele insistiu, fez questão. Eu vi que a Júlia ficou meio chateada, até porque, sei lá, né? Devia estar querendo ficar um pouco mais com ele, curtir a noite, quem sabe até dar uma esticada até outro lugar. Mas, enfim, a gente acabou se despedindo do pessoal e indo embora. Ela foi com ele na frente do carro e eu fui ali no banco de trás. Mesmo tendo procurado ficar na minha, o curioso foi que o Anderson ficou puxando conversa comigo o tempo todo. Conversou até mais comigo do que com a Júlia. E convenhamos, era para ter sido o contrário, né? Já que era com ela que ele tinha ficado. No fim, ele me deixou primeiro ali em casa, eu agradeci, desci do carro, só que para minha surpresa, ele desceu também e veio me dar um abraço de despedida. Depois,
ficou olhando assim para mim e falou: é aqui que você mora? Você mora com os teus pais? Confirmei. E ele então retrucou: bom, então boa noite, né? Olha, gostei muito de conhecer você, viu, Isabela? Durma bem. Falou aquilo e me deu um abraço tão apertado que eu até estranhei. E além do abraço, também me deu um beijo no rosto. Meio sem jeito, até porque a Júlia estava ali, né? Sentada no banco do carona, olhando aquela cena. Me despedi e entrei. E ele já foi arrancando com o carro. Como ainda era só 11 e pouco da noite, não era muito tarde, para um sábado, era até meio cedo, imaginei que eles fossem até para outro lugar. Até porque senti que a minha amiga tinha gostado dele. Só que no dia seguinte, liguei para ela, a gente conversou, eu perguntei como tinha sido depois que eles me deixaram em casa, e ela assim meio desanimada, deu aquela resposta: Isabela, não aconteceu nada demais não, viu? Ele só me deixou aqui em casa e foi embora. Sério? Nossa, pensei que, sei lá, vocês fossem para outro lugar? Quer saber? Eu até queria, viu? Mas ele falou que tinha compromissos de cedo. E aí não rolou. Mas a gente trocou telefones, né? Vou esperar que ele me ligue. É, pelo jeito você gostou dele, né? É, pior é que gostei, viu? Ele é bonito, tem um beijo tão gostoso e tem pegada, sabe? Bom, vamos esperar, né? Pra ver como é que fica. A gente continuou ali conversando, até que pelas tantas, ela voltou ao assunto. Sabe o que fiquei pensando? Será que ele não é casado? Pra ter ido embora assim tão cedo, de repente? Será? Olha, eu acho que não, viu? Imagine, ele ficou com você lá no churrasco, na frente de todo mundo? Você não conhece o homem mesmo, né? Bom, pode ser. Numa dessas você tem razão. Mas eu fiquei meio desconfiada. A gente bateu aquele papo e eu mais uma vez percebi que ela tinha ficado meio afim do rapaz. Até porque não parou de falar nele. A gente conversou sobre o assunto, né? Depois eu puxei um outro assunto e ela voltou ao assunto do rapaz. Bom, de qualquer maneira, quem tinha ficado com ele era ela. De modo que se alguém tinha que ficar preocupada com o fato da possibilidade dele ser casado, também era ela, e não eu. Depois do almoço, lembro que lavei a louça e fui na direção do quarto. Estava ali bem tranquila, quando minha mãe veio me avisar que tinha um cara lá fora querendo conversar comigo. Perguntei para minha mãe quem era, mas ela falou que não conhecia. Imagine a minha surpresa quando fui até a porta e me dei conta de que era ele. Era ninguém menos do que o Anderson. Até pensei que a Júlia também estivesse no carro com ele, mas não, ele estava sozinho. Aliás, também cheguei a pensar: será que eu esqueci alguma coisa no carro ontem e ele veio me devolver? Bom, eu, pelo menos, não tinha dado falta de nada. Mas que eu fiquei muito surpresa, isso eu fiquei. Me aproximei do carro, passei pelo portão e, sorrindo, ele me cumprimentou. Tudo bem? Tudo bem, mas aconteceu alguma coisa com a Júlia? Você vai passar na casa dela? Quer a Júlia? Não, nem falei com ela. Na verdade, eu queria conversar com você. Te convidar para dar uma volta. Mas uma volta? Você não vai passar na casa da Júlia para chamar ela também? Ele fez uma careta nessa hora, dando a entender que não, e depois explicou. Então, na verdade, a minha ideia era ir só a gente. Você não tá afim? Olha, eu achei aquilo tão esquisito. Fiquei até meio sem jeito, porque, puxa vida, ele tinha ficado com a minha amiga. Seria muito mais certo ele chamar a Júlia para dar aquela volta e não eu. Vendo que eu fiquei assim meio surpresa,
Ele falou que tinha achado a Júlia uma pessoa muito bacana, mas que, na verdade, não tinha dado liga entre os dois. E ainda acrescentou: na verdade, Isabela, quando eu conheci vocês duas lá no churrasco, foi por você que eu me interessei. Desculpa te falar isso assim, sabe, mas eu te achei tão linda. Só que a Júlia ficou se jogando pra cima de mim. Você percebeu, não percebeu? Eu tentei até tirar o meu corpo fora, mas não tive como. Olha, eu fiquei olhando pra ele, porque aquilo me pegou tão de surpresa. Ele ainda acrescentou que fez questão de nos trazer só para descobrir onde que eu morava. Olha, fiquei até sem palavras. Para ser sincera, eu não queria fazer aquilo com a minha amiga, porque eu senti que ela tinha gostado dele. Mas depois do que ele falou, e principalmente da maneira como insistiu para a gente dar aquela volta, acabei aceitando o convite. Embora tenha deixado bem claro que a gente só ia conversar. Ele fez assim uma cruz com os dedos e deu um beijo, como que fazendo um juramento, que não ia tentar nada comigo, seria só uma conversa mesmo. O fato é que a gente entrou no carro e saímos assim, sem destino. Eu até tentei conversar com ele sobre a Júlia, mas ele foi logo mudando de assunto. E o pior é que foi me falando coisas tão bonitas. Sabe que eu fiquei pensando em você e custei para dormir. Fui dormir 2 horas da manhã. Passei praticamente a noite toda só lembrando, né? De você, dos teus traços. Você tem um rostinho assim tão delicado. Sabe, enquanto ele falava e me fazia aqueles elogios, eu fiquei ali pensando: nossa, parece mesmo que ele preferiu a mim. Mas por que será que ficou com ela então? Resumindo, ele tinha prometido que não tentaria nada. Só que não cumpriu. Foi me fazendo elogios, foi me sorrindo, se aproximando cada vez mais, tocando a minha mão, tocando o meu braço. E quando vi, não sei como foi acontecer, embora eu já estivesse prevendo que poderia. Quando me dei conta, a gente já estava se beijando. E o pior é que eu não fiz nada para impedir. Pelo contrário, correspondi a seu beijo e com ardor. Ele era tão carinhoso, sabe? Além de tudo, falava tanta coisa bonita que, a certa altura, eu até meio que esqueci da minha amiga. Do fato de eles já terem ficado na noite anterior. Olha, aquele beijo simplesmente me tirou o fôlego. E olha, se dependesse só dele, teríamos até ido além. Eu é que me controlei. O fato é que a atmosfera entre nós estava tão gostosa que ele fez de tudo para me convencer a irmos a um outro lugar. Mas apesar de eu também estar sentindo vontade, naturalmente que me controlei, né? Até porque nunca achei legal essa coisa da gente conhecer uma pessoa e já ir se entregando no primeiro encontro. Por isso pedi que ele me levasse de volta para casa. Mas passamos a trocar mensagens o tempo todo depois daquele dia. E eu tinha gostado tanto do que aconteceu entre nós. Imagine, quando a gente se conheceu, naquele primeiro dia, lá no churrasco, eu não imaginava que a gente ficaria junto. Mas depois que ficamos, eu não consegui mais tirar esse homem do pensamento. E gostei tanto que já não pensava em outra coisa senão em nós dois. Claro que eu fiquei ressabiada, preocupada até, sabe, com medo da reação da minha amiga, quando soubesse que a gente tinha ficado junto. Por isso achei melhor nem comentar nada com ela. Se as coisas entre mim e ele vingassem, sabe, aí sim, eu abriria o jogo com ela. Até porque não teria outra saída. Ele continuava mandando palavras tão bonitas, mensagens que me deixavam assim com o coração batendo forte. Sem contar
que ia me ver direto na saída do meu trabalho. Olha, numa expressão só, numa palavra só, eu me encantei. E quem não se encantaria, meu Deus, sendo tratada com tanto carinho, com tanta delicadeza? Olha, eu não seria exagerada se dissesse que ele me fazia sentir uma verdadeira princesa. Até que ao cabo daquela primeira semana, tivemos finalmente a nossa primeira vez. E foi melhor do que eu imaginava. Olha, nos braços desse homem, eu me senti no paraíso. Talvez fosse até muito cedo para falar isso, precipitado, mas acho que naquelas alturas já estava até apaixonada. Pensava nele direto, o tempo todo. Queria estar com ele durante o dia todo, as 24 horas do dia. Só dava ele no meu pensamento. Olha, quando a gente não se via, eu me sentia tão sufocada, com aquele nó na garganta, sem contar que vivia com o celular na mão, esperando uma mensagem dele. Aí eu pergunto, se isso não era estar apaixonada, então eu não sabia de mais nada. Só que tinha um problema grande, né? Nas mãos, para resolver. Como contar para minha amiga? Tudo bem, ele tinha dito que não tinha sintonizado muito com ela. Que na verdade tinha ficado com ela naquela primeira noite por insistência dela. E disso eu estava de prova. Ela realmente tinha ficado, sabe, encantada por ele. Mas de qualquer maneira, mesmo os dois nunca mais tendo se visto, eu percebi que ela tinha gostado dele. De modo que, repito, tinha nas mãos um problema e teria de resolver. Como contar para ela? Será que ela ia ficar brava comigo? Virar a cara para mim? Se bem que convenhamos, né? Já fazia quase um mês que eles tinham ficado lá naquele churrasco. Ela mesma já tinha me dito que ele não tinha mais ligado nem mandado mensagem. E que a tinha tratado de um modo assim, esquisito, frio, quando ela ligou. Ela nem devia estar mais interessada por ele. Pelo contrário, né? Já devia até ter virado aquela página há algum tempo. Por isso, mesmo sabendo que devia conversar com ela, sei lá, eu fui adiando, fui protelando, deixando sempre para depois. Nessas alturas, a minha vida com o Anderson, o meu namoro com ele, porque, embora não tivéssemos conversado a sério ainda sobre isso, eu considerava namoro, ia de vento em popa. E perto de fazer uns 40 dias que estávamos juntos, eis que ela me mandou uma mensagem. A gente nunca mais tinha se falado. Se bem que eu digo que nunca tinha se falado com relação a ele. E sem saber que eu e ele estávamos vivendo aquele romance, eis que um dia ela me mandou aquela mensagem. Isabela, lembra do Anderson, lá do churrasco que você me levou? Me fiz de desentendida. É claro que lembro, mas o que tem ele? Antes mesmo de eu enviar a mensagem, ela já estava digitando outra. Até que, de repente, a mensagem chegou. Então, você lembra que eu falei que tinha ficado com ele, mas tinha desconfiado, achado que ele era casado? Olha só o que eu achei. No fim da mensagem, tinha um link. E aquele link me levou a um perfil de uma rede social. E esse perfil, acho que não preciso nem dizer, nessa altura, era de ninguém menos que o perfil do Anderson. E de saída, antes mesmo de eu ver o que continha ali na sua linha do tempo, as postagens, já senti aquela fisgada por dentro. Porque na foto do perfil, ele não estava sozinho. Estava ao lado de uma mulher loura, cabelo curto e, detalhe, com barriga de grávida. Olha, o meu coração
Não sei como não saltou pela boca. Quando vi aquela foto, a foto do perfil dele, o perfil do safado, ele estava sorridente ao lado daquela mulher e a mulher com aquela barriga de grávida. Meu Deus, o que significava aquilo afinal? Pergunta boba. Só podia significar uma coisa. Ele era casado e a mulher estava esperando um filho. Fucei naquele perfil do começo até o fim. Vi as fotos, vi as postagens, as informações contidas ali nos dados pessoais. E não foi difícil chegar à conclusão de que ele era casado, de que aquela era sua esposa. Mais do que isso, ele já tinha um filho de 6 anos e a esposa, grávida de novo, esperando uma menina. Até essa informação havia ali. E pelas fotos, pelo tamanho da barriga, a mulher já devia estar prestes a dar à luz. Numa outra foto, uma declaração dele, aquela legenda assim, ele olhando para a barriga da mulher e dizendo: minha princesinha, vem aí. Só Deus para saber o quanto eu chorei. Só Deus para saber quantas lágrimas eu derramei. Deixei até a Júlia falando sozinha. A coitada não deve ter entendido nada, porque eu parei de responder suas mensagens assim, de uma hora para outra. Eu tinha combinado de me encontrar com ele naquele dia mesmo. E quase desmarquei. Aliás, quase liguei para ele, para confrontá-lo. Perguntar que palhaçada era aquela. Meu Deus, como que ele podia mentir daquele jeito para mim? Que será que ele pensou que eu não fosse descobrir? Se bem que quem descobriu, na verdade, foi a Júlia. Depois de algum tempo, resolvi ir a seu encontro só para tirar aquela história limpa, olhando nos seus olhos. Assim que nos encontramos, ele já veio para o meu lado, tentando me dar um beijo. Só que naturalmente eu me retraí. Ele me olhou como se não estivesse entendendo nada. Mas eu já fui perguntando. Escuta aqui, Anderson. Me diga. Eu tô curiosa. Quando que a tua filha vai nascer? Me conta. Ele ficou branco. Engoliu em seco. Ficou me olhando com aquela cara de pateta, só que não abriu a boca. E diante daquele silêncio, eu revelei que tinha descoberto tudo. Porque tinha visto o seu perfil. E foi só então que ele se manifestou. Isabela, vamos conversar, eu posso te explicar. Sabe aquela conversinha de malandro? Aquele papinho manjado que todo homem cafajeste usa para enganar uma mulher. Pois ele usou o arsenal completo. Disse que ia me contar, que só estava esperando o melhor momento, que só não tinha me contado antes porque sabia que ia me perder e não queria isso porque estava apaixonado. Até isso ele falou. Olha, eu fiquei com tanta raiva desse homem. E raiva de mim também, por ter me deixado levar, sem sequer desconfiar de nada. Às vezes que o celular tocava e ele não atendia, por exemplo. Ou uma vez que ele foi atender longe de mim. Ou então, quando alguém mandava mensagem e ele inventava um pretexto para ir embora. Sabe? Ele foi deixando pistas pelo caminho. Eu é que fui incapaz de enxergar. Até porque estava cega de paixão. Mesmo apaixonada, dei um basta naquele romance absurdo.
naquele romancezinho idiota, naquele meu interesse, sabe, incompreensível. Eu não podia gostar de um traidor. Como que eu podia continuar apaixonada por um mentiroso, um enganador? Sim, porque além de estar mentindo para mim, ele estava atraindo a coitada da esposa, que naturalmente, sem saber de nada, carregava uma filha dele na barriga. Olha, me deu vontade até de procurá-la, contar tudo para ela. Mas aí, lembrei da gravidez, fiquei até com medo de dar alguma complicação e acabei deixando para lá. O pior é que mesmo tendo me afastado e mesmo fazendo a maior força do mundo, não estou conseguindo esquecê-lo. Tá tão difícil arrancar esse sentimento do peito. Por que essas certas pessoas agem desse modo, meu Deus? Eu me pergunto e não consigo encontrar uma resposta. Se aproximam da outra só para enganar, para iludir. Além de safado, de mentiroso, ele foi muito covarde. Porque, sabe, essa coisa de se aproximar, dizer que está gostando. Para quê, meu Deus? Só para tirar uma casquinha? Será que ele não pensou que eu poderia sofrer? Ou será que pensou, mas não se importou? Claro que não se importou. Que importa para ele se agora eu estou sofrendo, morrendo de saudade, amando um cara que não merece o meu amor? Me apaixonei por um mentiroso. Me apaixonei por um safado. Me apaixonei por alguém que nunca pensou em devolver o sentimento que eu lhe dediquei. Alguém que só brincou comigo enquanto eu me apaixonei como uma idiota, como uma boba, como uma mulher estúpida.